ferida da humilhação. Sejam bem-vindas a mais uma pílula para te ajudar a emagrecer, não é? Olhando para o seu emagrecimento por um contexto emocional e integrativo. Aquele olhar que considera e que sabe que você é única, é uma só. Você é corpo, mente e emoções. E não adianta a gente tentar emagrecer, não é? Apenas olhando para o corpo e ficar fazendo dieta, enfim. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda. Você vai ver que a gente tem várias pílulas aqui falando um pouquinho sobre esse assunto. E se você já é seguidora há mais tempo, já está inscrita aqui nesse canal, já tem acompanhado as pílulas diárias, que nada mais são do que um conteúdo pequenininho para abrir o seu olhar em relação aos motivos pelos quais você não consegue emagrecer. Bom, hoje a gente vai falar sobre a ferida da humilhação. Mulheres que já tentaram emagrecer muitas vezes e que carregam muito peso, literalmente, muito peso no corpo. A ferida da humilhação é aquela ferida que tem a necessidade emocional de te fazer mais forte, justo porque, né, ao se sentir humilhada, a pessoa se envergonha, engole, se tranca e ela entende que é ela por ela mesma, que ela precisa ser forte para aguentar aquela situação. Quantas vezes você já não se viu pequena, inadequada ou até se sentiu ridicularizada pelo seu corpo, pelo jeito com que você se vestia, por algo que você falou? A humilhação, ela deixa marcas que não aparecem no espelho, mas que elas pesam dentro de nós todos os dias. A humilhação está muito ligada à vergonha, ao medo de errar, de falhar, ou mesmo de não suprir a expectativa dos outros. Vamos entender de onde isso vem? A ferida da humilhação, ela vai vir da infância, principalmente na fase do desfraude. Por quê? Porque muitas vezes essa criança, ela ainda está imatura na parte motora, na verdade, naquela parte motora que segura, que tem a capacidade de segurar o xixi e o cocô. Ela ainda não tem isso, mas os pais, às vezes, pela idade ou pela falta de conhecimento, esperam isso. E o que acontece é que, como ela não controla, ela fica muito mal porque ela não consegue suprir as expectativas dos pais. E essa criança mesmo começa a gerar em cima de si mesma a expectativa de conseguir fazer algo que não depende dela. Isso molda a nossa personalidade de forma que a gente sempre carregue pela vida o peso da expectativa nossa e dos outros, principalmente. Então, é aquela pessoa que vai sempre se destruir para não deixar de cumprir a expectativa alheia. Por isso, quem tem a ferida da humilhação é aquela pessoa que constantemente faz de tudo pelo outro, né? Pau para toda obra, não é assim que o povo fala, né? Que é aquela pessoa que você pode chamar ela a qualquer momento que ela está disponível para você. É aquela mãe que cozinha para todo mundo, faz tudo para todo mundo, carrega a casa nas costas, é esse peso de ser útil para as pessoas, para que ela seja valorizada por aquilo que ela consegue fazer. A ferida da humilhação, ela nasce de experiências onde nós nos sentimos envergonhadas, ridicularizadas ou expostas, muitas vezes no ambiente familiar ou no escolar, né, gente? Bullying, por exemplo, né? Na nossa época, na minha época não tinha esse nome, talvez na sua também não, mas ser ridicularizada frente aos colegas da escola ou mesmo por um professor que era uma figura de autoridade que você de fato esperava, né, agradar aquele professor. Para não sentir essa dor de novo, muitas mulheres tentam se esconder num corpo maior, no isolamento social, em roupas mais largas, no descuido de si mesma. Muitas buscam o extremo oposto, tentar controlar tudo e fazer tudo o tempo todo por todos. Elas punem o corpo com dietas rígidas, longos jejuns, mas acabam se culpando porque no final elas não conseguem manter. Esse ciclo de vergonha, tentativa de compensar, fracasso, ainda mais vergonha, acaba criando uma prisão emocional.
Nesse processo que eu conduzo dentro do Emocionalmente Magra, existe um módulo muito especial, onde a gente olha para essas feridas não como defeitos, mas como um portal de cura mesmo. Porque enquanto você carrega a ferida da humilhação como sentença, o teu corpo vai te pedir sempre mais comida, mais isolamento, inclusive como uma forma de autopunição. Quando você escuta essa dor e transforma ela, ouçam isso, em força emocional, o seu corpo não precisa ficar grande e forte para esconder essa dor da vergonha. É muito legal dizer, vou dar um exemplo, quer ver um exemplo prático dessa vergonha no dia a dia? É um exemplo prático dela, são aquelas mulheres que não vão para academia, porque elas têm vergonha de pedir ajuda nos aparelhos. Ou elas não vão para academia porque elas têm vergonha, porque elas acham que elas têm que estar magras antes de ir para academia. É aquela mulher que tem vergonha de pedir ajuda, porque ela acha que ela tem que dar conta de tudo, ela não pode pedir ajuda, ela não pode expor que ela não consegue fazer algo, porque lembra, os pais esperavam que aquela criança desse conta. Eu respeito demais mulheres que têm essa ferida, porque são mulheres muito esforçadas, justo porque elas reconhecem no seu esforço a forma que elas têm de agradar e corresponder às expectativas dos outros. Então, são mulheres muito dedicadas, são mulheres que sacrificam o seu próprio autocuidado pela família, pelo trabalho, pelos parentes. São aquelas mulheres que vivem para cuidar, de repente, dos pais, de problemas da família. E exatamente porque elas se colocam nesse lugar de servir ao outro para se sentirem importantes e valorizadas, são mulheres que são muito responsáveis e são muito dedicadas. Elas estão sempre buscando mais tarefas e mais coisas e mais sobrecarga. Elas se dedicam bastante. E geralmente são as mulheres que, dentro de um processo de emagrecimento, já passaram por vários profissionais. Elas comem pouco, elas sustentam a fome, elas treinam muito, mas aquele corpo continua muito grande, porque ele ainda tem que dar conta de muita coisa. Existe muito peso emocional ali. E eu respeito muito, porque como constantemente elas passam por situações de humilhação, já que é essa ferida, e a gente busca validar as nossas feridas, são essas mulheres que, quando num profissional ruim, elas são obrigadas a escutar que elas não têm força de vontade suficiente, ou mesmo que elas mentem, que não é possível que ela coma aquilo que ela está falando se ela não perde peso. Quantas vezes eu já atendi mulheres assim, e meu, como é que fica o emocional dessa mulher? Ele fica mais destruído ainda, porque além dela estar se esforçando muito, ninguém acredita nela. Humilhação não é sobre aquilo que os outros disseram sobre você, mas sim como você passou a se enxergar a partir disso. Então, aquela ridicularização, aquela fala, né, que colocou você como incapaz, como preguiçosa, como falta de força de vontade, aquele comentário que te magoou, aquela cena que ficou marcada, ela define como você começa a se ver. E aí você começa de fato a acreditar que você era aquilo que alguém disse de você. A boa notícia é que essa visão sempre pode mudar. A gente pode tirar esse peso, é como se ele fosse uma roupa molhada. Sabe quando você veste uma roupa molhada e a roupa fica pesada, desconfortável, você não consegue se movimentar? A sensação é a mesma, né? E a gente pode sim vestir um corpo mais leve, mais emocional, digno de ser livre. Livre do quê, né, gente? Livre das nossas expectativas, não é mesmo? Então, se essa é uma ferida que tocou aí em você, procura não fugir dessa dor, procura escutá-la. Porque a cura começa quando a gente para de tentar suprimir as nossas feridas e quando a gente, de fato, sabe, começa a acolher essas feridas. A boa notícia é que uma ferida emocional, embora muito profunda, ela pode ser cicatrizada. Então, esse é um convite para você tirar essa roupa da vergonha, né? E começar a vestir algo muito mais leve, que é o respeito e o amor por si mesma. A gente passa a criar uma nova imagem de você para que você acredite que você, sim, é responsável, é muito, 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 tem muito valor.
que você não precisa carregar o peso do mundo nas costas para ser reconhecido. Então, esse olhar dessa ferida, ele pode ser transformado. E a gente tem que dizer, né, que o emagrecimento, ele é um processo que pede leveza, gentileza. E o corpo só responde aquilo que a gente está sendo internamente. Então, se você passa a ser mais leve com você mesma, menos punitiva consigo mesma, se você consegue não carregar o peso da expectativa de todos sobre você, naturalmente esse emagrecimento ele vem com uma facilidade muito maior. E você, só de falar, né, em soltar o peso da expectativa e não querer cumprir com a expectativa de ninguém, já te deixa mais leve. Então, embora essa seja uma ferida muito dolorida, muito profunda, ela é uma ferida onde a gente consegue acessar com uma certa facilidade e ressignificar com uma certa facilidade também. Então, se esse tema aqui, né, te tocou, então fica aqui o convite, já manda aqui essa aula para aquela mulher que você conhece que faz tudo por todo mundo, menos com ela, para aquela mulher que está sempre com medo de falhar com alguém e que ela coloca sobre si um peso enorme de dar conta de tudo dela e dos outros, tá bem? Um beijo para vocês. Essa foi a nossa pílula de hoje e eu te vejo na pílula de amanhã sem falta.